Olá, eu sou o Padre Air José e começamos agora aqui pela Rede Século XXI, um projeto muitíssimo especial chamado Vocação. Pois é, queremos apresentar você pessoas que nos inspiram a viver melhor na nossa sociedade. E enquanto você acompanha esse bate-papo muito interessante com a doutora Angélica, eu vou estar com você no nosso chat. Pessoas que nos inspiram sempre, em todos os dias da nossa vida, pessoas que nós conhecemos, pessoas que ao longo da nossa vida vão nos inspirando a perceber que podemos viver melhor numa sociedade em que cada pessoa com seu talento, com a sua maneira de ser, vai nos dizendo que é possível fazer coisas novas e experimentar coisas novas e que também, por causa de tudo isso, nós faremos muitas outras pessoas felizes. E eu pergunto para você o seguinte: o que uma pessoa nascida no interior de São Paulo vai conhecer lá na Amazônia? O que é que inspira uma pessoa, dentro de uma profissão já formada, levar um outro projeto, ou fazer parte de um outro projeto, de levar a tantas outras pessoas lá na Amazônia um sorriso diferente? E hoje nós queremos conversar com você, apresentando a doutora Angélica, que vem nos ajudar e mostrar a cada um de nós também que pelo seu gesto, pela sua atitude, nós somos inspirados a viver melhor. Tudo bem? Tudo bem, Padre. Seja bem-vinda, doutora Muito obrigada. Angélica. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Espero, de fato, com a minha história, inspirar os que vão nos assistir, porque a gente sabe que o exemplo faz bem, mas o testemunho arrasta, não é, Padre? É, sem dúvida, sem dúvida. E a gente ouvir alguém contando uma história, você fala assim, nossa, exatamente o que aconteceu comigo. Ouvir ele contando uma história, eu falei, gente, preciso viver essa experiência. E a gente descobre que não é uma experiência, porque você não vai lá, é a vida de pessoas, é a esperança delas, é o sonho delas de quererem ter um cuidado, de repente uma equipe vai lá para cuidar. Então eu acho errado quando eu escuto pessoas dizendo que eu vou viver esta experiência, porque se você vai viver uma experiência, então você já não faz parte, você tem que estar para isso. Porque senão parece uma coisa muito passageira, né? Exatamente. É de um momento só, e no entanto, neste caso, não é bem assim, não é? Não. Agora, uma coisa muito importante assim, dentista por formação. Sim. Por que você escolheu ser dentista? O que trouxe em você esse primeiro pensamento? Olha, foi simplesmente por uma questão financeira ou por uma realização como pessoa? Como é que veio essa questão de ser dentista? Padre, vai dar uma novela, se eu for contar, vai dar uma história. Depois a gente escreve um livro. Depois a gente escreve um livro. Vou tentar resumir, né? Eu morei em Brasília quando criança, por conta da minha irmã que ela nasceu com uma displasia de quadril, então o tratamento só tinha no Sara Kubitschek, em 1975, e fomos para Brasília para esse tratamento dela. Então lá, eu acho que eu comecei a minha experiência do cuidado dentro de casa, porque ela, estando hospitalizada, eu tinha uma participação todo dia ali, porque eu ia para a escola e no outro período eu estava no hospital com a minha irmã, né? Então era compulsório até, né? Porque assim, tinha que ficar, porque a minha irmã ia ficar um longo tempo hospitalizada. Então, talvez por orientação do hospital, a família tivesse que participar, já que ela não podia sair. Então, meus períodos onde se eu não estava na escola, eu estava lá e era sempre esse cuidado, eu vivia esse ambiente hospitalar. Então, se fosse ver mesmo, era para eu ser médica, né? É verdade, eu pensando aqui enquanto você começou aí, o seu relato, de fato, né? De fato. Entraria na questão da medicina. Mas acontece que morava em Brasília e final de ano a gente vinha passar férias aqui, festas, né? Que é a família dos meus pais aqui de Campinas. E eu me recordo eu tinha 7 para 8 anos, eu já tive assim minha primeira experiência no dentista, que foi para uma criança, para mim foi tranquilo. Eu me recordo que eu não sei se era medo, mas o dentista, eu perguntei tudo que tinha na sala, eu adorava. Quando criança? Quando criança, eu adorava ver tudo.
E nessa mesma época, eu vim um final de ano para cá, e a minha prima, eu tenho uma prima que fez odontologia, aliás, eu tenho vários primos dentistas, e essa prima, era final de ano, ela ia buscar nota na faculdade, na PUC Central. Então, imagina, 1980, 81, entrar na PUC Central aqui em Campinas, a clínica era um museu, né, padre? Era aquelas cadeiras antiquíssimas. E eu me senti muito bem ali dentro. Imagina, uma criança, 8 anos, dentro de um lugar daquele, né? Eu me lembro até hoje do barulhinho do instrumental caindo na bandeja. Clim, clim, aquilo me fascinou, confesso. Eu olhava aquilo, o cheiro da clínica, e ela ali, pegando a nota dela, e eu vendo os colegas, né, de classe andando de um lado para o outro, aquilo, eu falei, interessante. Mas nunca foi uma coisa assim, vou ser dentista. Eu nunca tive isso de criança, vou ser dentista, é dentista que eu quero ser. Mas você pensava em outras coisas? Não. Não, eu tinha muito a referência da minha mãe, que foi professora, e meu pai, ele tinha uma coisinha assim, que eu fizesse magistério, que eu fosse professora, que eu seguisse. Okay. Tanto que cheguei a fazer, fiz magistério, cheguei a fazer pedagogia, mas eu saí. Eu falei, não é pedagogia que eu quero, não é por aí. Mas aí eu me recordo já de uma outra situação, que eu lembro que eu fui ao dentista com uma tia, uma irmã do meu pai, e lá na consulta, o dentista de repente estava todo andando de um lado para o outro, correndo. Ele havia pedido para a secretária dele fazer um serviço na prefeitura, e a moça foi atropelada. E ele desesperado, e ele estava atendendo a minha tia, e eu lá na recepção esperando, né? E aí ele falou assim, e agora, o que eu faço? Como é que eu termino o dia, minha tia? Não se preocupe, a Angélica fica aqui e te ajuda. E eu fiquei. E aí eu fiquei um dia, fiquei outro, eu fiquei acho que uns 3, 4 dias até ele conseguir uma secretária, né? E aquilo também me adorei. Eu tinha muita... Eu acho que tu estava indicando. Eu acho que estava certo, estavam dizendo. E ali eu fiquei. Numa outra ocasião também, eu fui acompanhar uma outra tia ao dentista, ela foi fazer uns implantes e o consultório era simples de tudo, mas tinha uma aguinha, tinha um aquário, e ficava o aquário e uma musiquinha, assim, só o Zanfir tocando, flauta pan. Eu me lembro, padre, eu na recepção, assim, né? Nossa, que gostoso! Eu estava adorando, eu tinha 15 para 16 anos. E nesse dia eu me lembro de eu falar, quando eu tiver um consultório vai ser assim. Só musiquinha tranquila, vai ser tudo tranquilo. Mas eu falei isso, mas também nunca tive essa coisa, vou ser dentista, é isso que eu quero. Não. Eu tinha uma noção, quando eu comecei a ter noção do que era fazer odontologia, eu sabia que era um curso muito caro, ou eu passava numa federal, ou eu não ia fazer, né? E aí eu falei, bom, acho que então o meu caminho vai ser fazer medicina, vou prestar para medicina. E eu prestei faculdade de medicina, mas não entrei. Eu prestei um ano, prestei um outro ano, não entrei. Falei assim, eu vou ficar prestando medicina aqui até quando, né? Vou fazer odontologia. E no fim prestei odontologia, passei, mas numa faculdade particular, que, nossa senhora, é outra novela, porque a partir daí, padre, que eu acho que começa toda a minha história com a vocação, porque... fazer odontologia era uma coisa que a partir daquele momento se tornou fundamental, era aquilo que eu queria, eu via a possibilidade, eu passei no vestibular, mas não tinha como pagar. E toca eu lá para minha tia, não tenho, minha tia Neide, que sempre dando as saídas, ela falou assim, não, Angélica, quando eu fiz faculdade, eu fiz com crédito educativo, você vai estudar com crédito educativo também, vamos atrás disso e vamos fazer e vamos acontecer. Falei, pera lá, mas antes disso precisamos fazer a matrícula. E como que nós vamos fazer a matrícula e não tinha como fazer... Olha, é uma novela essa história da matrícula, padre. Aí a minha tia, não, vamos pensar. E nisso chegou uma outra amiga da minha tia Angélica, vamos rezar, vamos pedir para Deus, Deus vai dar uma saída. E chegou a Edna e falou assim, não, vamos ver a aposentadoria do seu pai. E numa época, 1993... que as aposentadorias estavam morosas de sair, você tinha que, eu lembro que comprava um jornal para ver se saía seu nome, se você tinha, era complicado. E aí, estávamos nós esperando, na esperança da aposentadoria do meu pai, que já estava enroscada há muito tempo. Aí nisso virou a Edna e falou assim, bom, até sair a aposentadoria do pai dela, vamos fazer uma rifa, a gente faz uma rifa. Tudo isso para pagar a faculdade? Para pagar a faculdade, tudo isso. E aí,
fizemos a rifa, ela deu uma aliança dela lá e vamos fazer a rifa. E todo mundo imbuiu daquele sentimento e depois que eu entrasse na faculdade eu ia ter o crédito educativo. Bom, e assim foi, né? Consegui entrar na faculdade, consegui o crédito educativo. Eu passei Daí eu tinha que trabalhar para pagar, né? Eu estudava à noite e de manhã eu prestei um concurso na prefeitura em Campinas e eu passei como auxiliar de dentista. Então, durante toda minha faculdade, eu tinha essa experiência, essa vivência social durante o dia, que era tinha um outro projeto na nossa prefeitura aqui, que eram as equipes que iam nas escolas. Então, eu estava, assim, realizadíssima. Eu fazia o que eu gostava, eu trabalhava com as crianças, a gente fazia orientação e iam nas escolas e também tinham as comunidades que a gente tinha aqui nas comunidades. Então, para mim, a minha vida era aquela, eu ia me formar, ia prestar concurso na prefeitura, eu ia passar e ia continuar naquela minha vida social. Então, mas você atribui isso ao fato de você, por exemplo, ter contato com essas pessoas talvez de uma renda menor, ou de não terem condições de pagar um tratamento talvez mais custoso? Você acha que o fato de ter conhecido ou vivenciado com essas pessoas na prefeitura, você acha que isso ajudou a entender melhor a sua vocação? O que a odontologia traria para você? Eu acho que a vocação ela nasceu desse encontro, de eu ter a possibilidade de entregar para a pessoa uma coisa que eu não tive, porque eu também tive na minha infância precisei de dentista e a gente não tinha muita condição financeira para ir ao dentista, ou era postinho, ou era ao amigo do amigo, ou a tia que paga, a madrinha que paga, alguma coisa assim. Então eu sempre tive esse olhar com o dente, né, torna a dizer, eu nunca soube, vou ser dentista, mas eu acho que eu já sabia, acho que eu era e não sabia. Pois é. Porque eu sempre tive esse olhar eu sempre observei o dente dos outros, eu tinha, meus dentes eram muito tortos, né, hoje na odontologia a gente fala classe 2, né, eu era bem dentuça, bem mais dentuça do que sou. E aquilo era um complexo muito grande para mim, eu queria resolver aquilo. Então eu sempre tive essa coisa, odontologia é caro, odontologia é impossível. A minha mãe com os problemas de dente dela, então ela ia ao dentista e aquilo não se resolvia, eu achava que era a má vontade do dentista, e não é verdade, era a gente não tinha condição de custear um tratamento. Então eu acho que dentro do serviço social, eu encontrei essa coisa de, olha, vou resolver, vou salvar o mundo das cáries, né? Vou resolver o problema do jeito que dá. Então, assim, eu não precisava cobrar de ninguém, ali eu resolvia, então tinha dentro dos limites da prefeitura, né? Do que a prefeitura oferecia, e eu conseguia me satisfazer daquela forma. Então, alcançava as crianças, que eu achava, assim, fundamental que a gente fizesse uma orientação de criança, porque se você trabalhar a prevenção, ele não vai chegar lá no ponto da cárie. E dentro da periferia, aqui em Campinas, a gente encontrava lugares que, às vezes, era uma escova para todo mundo na casa. Uma escova para... Uma escova para todos da casa. E os que escovavam, né? Porque, só tem uma, se quiser você vai lá e você escova o dente. Então, aquilo veio de encontro com uma realidade que eu tinha vivido. Então, talvez, acho que a minha vocação, padre, ela vem dessa ideia religiosa do vocar, o chamar, né? O chamado de Abraão, o chamado de Moisés, e Deus capacitou eles para isso. Eu acho que a minha vocação ele veio disso, porque quando eu via aquelas crianças assim, com cárie, com dentinho, que já com um monte de cárie, dificultando a comer. Dentro de casa, às vezes você via que era só a mãe ter um pouquinho mais de cuidado, né, dar uma orientação. E tudo isso passando pelo cuidado, pelo amor. Assim, você ensinar a criança a escovar uma coisa, você ensinar a criança a escovar com amor é outra. A gente colocava, eu sempre tive uma pedagogia de fazer com que as crianças aprendessem e colocar para policiar os adultos. Agora você vai policiar a mamãe, vai policiar o papai e vocês vão escovar isso todos juntos. Funciona, padre. Funciona porque até hoje eu tenho pacientes que falam, eles ficam de olho de mim, você mandou ficar de olho, eles ficam de claro, olho. Obedeceram, né? Eles Agora, obedeceram. hoje, por exemplo, você tem o seu trabalho, se formou, né? Graças por isso que eu a chamo Deus. que é vocação, né? Desde o início, esse zelo com o outro, eu acho que isso é fundamental. Só que agora você foi parar na Amazônia. Olha, para você que acompanha a gente agora, a doutora Angélica, né, como você já viu aí, contou um pouco da história dela, e ela foi parar
lá na Amazônia por um projeto muitíssimo especial, chamado Por um Sorriso. Como é que foi isso, esse encontro com esse projeto Por um Sorriso? É porque você sentia que estava faltando ainda alguma coisa na sua realização como profissional? A provocação, né, daquela coisa de a gente precisa de algo mais, a gente não veio aqui só para isso, né? Eu encontrei o projeto, já fazia essas outras ações assim na prefeitura, eu saí da prefeitura, trabalhando em consultório particular, então sempre tem alguém que fala, ai doutora, tem uma escovinha para eu levar, eu faço um trabalho na minha igreja. Eu falo, não, eu vou lá. Ou atendo algumas professoras que elas falam assim, é Semana da Saúde Bucal, você tem algum desenho para me entregar? Eu falo, não só tenho, como eu vou e levo e eu faço. Adoro fazer isso, faço de coração. Mas tudo isso, eu acho que dentro de mim ele passa por essa questão do chamado, que eu acho que eu tenho que fazer esse cuidado, que eu tenho que devolver, porque conquistar a faculdade de odontologia para mim foi uma coisa tão de Deus, porque eu não posso negar que Deus existe na minha vida. E eu acho que eu preciso devolver isso de alguma forma e combina comigo fazer desta forma. Então, num momento, eu estava vendo redes sociais e eu vi o vídeo do fundador da ONG, o Felipe Rossi, que ele estava falando da experiência dele, que ele viveu lá na África, quando ele foi com uma outra ONG, Missão África, se não me engano. E eu ouvindo ele falar, eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer isso, é isso que eu quero ir lá, porque a realidade deles, de você fazer muito com nada, é isso que eu gosto, Fábio, você fazer muito com nada. E ele contando aquilo, ele até se emociona no vídeo, eu falei, não, eu preciso ir atrás disso, procurei nas redes sociais, procurei saber como é que fazia, e aí tem toda a questão da normativa da ONG, que é você estar engajado, você fazer uma ação social no Brasil antes de ir para fora, e ter consciência, né, padre, de um serviço social. Então, foi tão bonito que aconteceu, foi tudo assim, quero ir. E naquela época tinha um projeto para acontecer e passa por uma seleção, porque as pessoas, por incrível que pareça, muitas pessoas querem ir, mas quando elas acabam vendo que tem o critério do voluntariado, é voluntariado, você paga tudo, você paga para ir, você paga a sua passagem, você paga a alimentação, a ONG não fica com nada disso, ela não ganha nada com isso. E é só a questão de você ir e dedicar o seu trabalho com muito amor. É você fazer a diferença na vida do outro. E aí passava por esse critério aí de avaliação, as pessoas têm os coordenadores que acabam avaliando, ver quem vai. E assim, também não tem o que faz cirurgia, o que faz a pediatria, o que faz o canal. Também não precisa muito de tantos, porque só são 4 cadeiras. E aconteceu de dar certo de eu ir para essa ação de Arapiranga. Eu fui selecionada e fui. E essa ação foi em Arapiranga? Ilha de Arapiranga. Ilha de Arapiranga, que fica em Belém do Pará. Belém do Pará. Você pega o barco e vai. Na próxima parada, tá lá, Ilha de Arapiranga, né? Como eu disse lá, eles falam até Amazônia, né? Chamam de Amazônia. E aí, um lugar de extrema vulnerabilidade, atendendo a região dos ribeirinhos, casas de palafita, a gente se instala, e eles arrumam um lugar, né? A gente acha um lugar coberto, porque vai que chove, né? Sim. E lógico, tudo isso é muito bem elaborado, muito bem programado. E lá, o encontro com essas pessoas é que faz a grande diferença, né? Porque assim, você ouvir das pessoas, você não escuta um muito obrigado, você escuta tanta coisa, você escuta tanta esperança que aquela pessoa eu ouvi uma moça falando para mim que ela estava rezando já fazia uns 20 anos que ela achou que ela ia morrer sem dente. Sério? Sério, padre. Sério. Ela nunca tinha tido contato Ela nunca tinha tido contato com dentista, tinha sido a primeira vez, mas ela tinha uma única cárie, que era no dente da frente, que ela não sorria, e aquilo era muito ruim para ela. Eu lembro de perguntar para ela o que ela fazia ali na ilha, né? Então, ela falou assim, a gente acorda 5h30 da manhã, porque... né, o sol deve chegar muito mais cedo, né? O sol chega bem Claridade mais cedo. Do dia, bem mais Claridade do dia. E a gente tem o serviço da casa, arruma a casa. Quando é umas 10h30, 11 horas, o barqueiro passa para levar as crianças para a escola.
Então sobe o pessoal, vai para a escola e quando é umas 4 horas volta, porque tem a questão da maré que sobe, que desce, então eles têm que voltar antes, porque senão você fica para fora da ilha. Só que daí na escola já não sorria, já não convivia com os amigos. Então quando você escuta uma adolescente falando isso, vem de encontro com uma realidade que eu vivi, e você entrega aquilo assim, tão, nossa, foi só isso que eu fiz por ela, e a pessoa, Mas para ela foi tudo, ela né? foi tudo, padre, era tudo que ela esperava na vida. Eu falei, gente, a gente querendo tanta coisa dessa vida e ela só queria aquilo. Consertar então, uma cárie que estava dificultando sorrir. Cárie. Agora, quando você pegou o avião, pegou o barco, qual foi a sua reação, por exemplo, de entrar num barco que talvez não é um transatlântico, né? Não, de jeito não algum. era um transatlântico. Como é que foi isso? E chegar nessa comunidade, assim, a sua primeira visão quando você chegou lá, o que te chamou a atenção? Houve um momento em que você disse assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que é isso que eu queria? Será que... Como é que foi isso para você? Houve sim, claro, porque é voluntário. A gente, para ir, inclusive, a nossa bagagem tinha que ser a bagagem de mão e a nossa mala colocar as coisas da ONG, medicamento, tudo para levar, né? Então a gente já começa na doação aí, né, padre? Já tem que dar sua mala para ir para a viagem, para o desembarque e tal. E a gente não precisa de muito, né? Então eu me lembro até, quando eu liguei no grupo lá dos coordenadores, eu perguntei, olha, quem já foi para lá, o que a gente precisa levar, né? Quase só faltaram... Levou um enxoval, praticamente. Sim, leva só uma vela e tá tudo certo, né? Nada, não precisa levar nada, mas assim, leva, na verdade, o carregador, e tudo muito simples. A gente tem o uniforme da ONG, usa o uniforme, né? Aquele pijama cirúrgico, e por favor, nada de muito luxo, porque eles não têm nada lá, né? Então é verdade. Então você não precisa de bobear, você não leva nem shampoo, não leva nada de diferente, Entendi. né? Leve suas coisas. Até porque para não ficar tão desigual com a realidade deles, né? Exatamente. Para não criar esse distanciamento que às vezes na cabeça deles já existe, né? Exatamente. E aí, chega lá e carrega a mala, e carrega as coisas da ONG, suas coisas, as coisas da ONG. Todo mundo ajuda. Então já começa aí. Aí chega lá no barco e tira do avião e bota não sei aonde, põe na van e vai para a balsa e quando chega no porto e tira e põe. Na hora de encher aquele barco lá e ir para o meio do nada, que estava indo para nada, assim, eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu falei, e serviço que vem, porque assim, será que era isso mesmo? Né? Como é que será que vai ser? O que eu vou encontrar lá? Tive esses questionamentos. Sim. Mas que se calaram quando o barco parou lá em Arapiranga, e estava toda a comunidade, que não eram muitos, eles deviam estar uns 15, 20 ali, as crianças todos arrumadinhos, bonitinhos, pequenininhos, assim, eu lembro um de shorts amarelo, cabelinho divididinho assim, né? E eles cantando, eles estavam cantando, recepcionaram a gente com um canto, era uma música católica, inclusive, que eu não vou me lembrar agora, mas aquilo veio assim, não, Deus me trouxe aqui, era aqui mesmo que eu tinha que vir. Aquilo, naquele momento, já me preencheu de uma forma que eu falei assim, lembrei o que eu vim fazer aqui, eles precisam de mim aqui, eu vou ser útil aqui. E todos, padre, num movimento assim, a vontade deles da gente chegar logo, de recepcionar a gente, de ajudar a tirar as coisas do balão. Eles eram muito mais solidários que nós, padre. Por incrível que pareça, eles eram uma coisa assim, a alegria deles. Eles cantavam, parece que tinha chegado uma nave, literalmente, de um outro mundo, e que era tudo que eles mais esperavam. Então a gente desceu, e eles com muita alegria, sempre cantando, recepcionaram a gente num galpão lá deles, onde eles fazem os encontros deles lá, e cantaram mais um pouco, e agradeceram muitas vezes, explicaram as comunidades que iam ouvir pra gente. E assim, você tem que estar muito para isso, tem que estar aberto a esse muito aberto para isso. Agora, você chegava e fazia os atendimentos, quando começavam os atendimentos, porque lá não tem luz elétrica, não tinha? Não lá tinha. É gerador? Gerador, que a ONG receptiva lá arrumou um gerador que ficava ligado, assim, a gente tinha as atividades até 7 horas da noite. Então, fora isso, dormia. Né? E os atendimentos que vocês faziam, claro, as pessoas ficavam lá para o atendimento. Nesses atendimentos, o que mais te chamou a atenção? Teve algum que foi mais impactante para você, que te trouxe assim, puxa vida,
É uma realidade que, quer dizer, aquilo que você disse antes, eu tinha que estar aqui. Tem algum dos atendimentos que foi mais impactante para você? Olha, teve dessa menina que ela falou que ela achou que ela fosse... Nunca viu um dentista? Ela fosse ver que ela não tinha condição de ter um dentista. O que mais... Outra coisa que me chamou a atenção, as crianças... A gente faz um atendimento particular aqui, padre, é complicado, tanto que no consultório eu deixei de atender crianças, porque, na verdade, eu estou numa outra linha hoje, mas eu atendo crianças se for para ortopedia, para facial. Mas a criança, a parte preventiva, clínica, restauração, eu já não faço mais, porque eles dão muito trabalho. A gente tem que ter um tempo maior de atendimento para eles, tem que ter mais técnica, e eu não optei pela odontopediatria no consultório. Faço ação social, mas no consultório eu não atendo, porque eles dão... é muita birra, é diferente. E o que mais me chamou a atenção lá, padre, as crianças, eu não sei se elas tinham também, eles olhavam, né, pra gente assim, eles iam entrando assim, olhando pra gente, diferente, parecia que a gente era de outro mundo mesmo. Um certo medo, não? Será? Não era medo, era curiosidade, era um olhar de curiosidade, não tivemos dificuldade, olha, nesses 4 dias que nós ficamos lá, eu vi pelo menos, acho que 3 ou 4 crianças que espernearam. As outras crianças, a gente não teve, não tinha um índice de cárie muito grande, não tinha as crianças, mas como era dito ali, reflexo de ações anteriores, que eu achei isso fantástico, foi o que mais me chamou a atenção. Então a gente teve um tratamento mais com os adultos, assim mesmo, canal, extração, tinha bastante pessoal mais velho. Mas as crianças me chamou muita atenção, criança e adolescente. Talvez a alimentação, né, que eles comem muito tapioca, não comem muita farinha, não comem muita porcariada, talvez isso. E os agradecimentos, os que mais impactaram, assim, de a gente ouvir eles falando que não comiam mais, que o quanto mexia com a autoestima deles, não sorrir. O dessa menina foi mais porque era uma menina, era adolescente, então era uma coisa assim tão... combinou, veio bem no meu coração mesmo. E teve uma senhora também que ela olhava assim, ela ficava olhando no espelho e ela só chorava. Ela olhava e chorava, Sério? ela não falou nada, nada. Ela ficava assim com o espelho, porque ela tinha muitas cáries anteriores, assim, e ela só olhando no espelho e chorava, assim. Ela falava tanto com aquele olhar, padre, mas tanto, ela falava tanto que era assim, né? E a gente chorava junto, porque... É claro, porque é uma realidade completamente diferente daquilo que a gente vive aqui, diferente. não é? Eu falo que foi o melhor pagamento. Eu falo, nossa, foi o melhor pagamento. E ao final do dia a gente chegava assim, todos cansados, mas felizes, padre, felizes. Eu lembro que eu falei assim, gente, é uma coisa que preenche a gente, eu não sei, eu perguntava para uma, eu perguntava para outra, e todo mundo assim, imbuído. Eu acho que é uma corrente de amor que passa, claro, e eu dúvida. Falava, gente, vamos deixar rastro de amor aqui para essa turma, dúvida, sem dúvida. Porque E tudo, sabe, sem muita pressão, sem muito estresse, um rodízio que vai acontecendo naturalmente, porque eu atendo, daí o outro atende, e enquanto eu atendo eu auxilio o outro, e vice-versa. Enquanto isso, o outro colega está assim, cuidando não há uma competitividade de trabalho. Não tem competição. Todos com uma única função, com um único objetivo, né, de fazer com que aquelas pessoas se tornassem, pelo menos naquele momento, se a gente não sabe a história, né, mas assim, ficassem felizes, né, exatamente, agradecidas. Exatamente. E eu acho que assim, uma sinceridade muito grande, né, dessas pessoas, né, no agradecer, muito, né? Muito grande. Assim, eles queriam dar alguma coisa, posso fazer alguma coisa por vocês? Não precisa. Mas o que também, fazer o quê, né? Não precisa. Né? O menininho que queria, me deu um cacau, ele falou, leve o cacau, é o que eu posso, é o que tem aqui na ilha. A outra fez uma tapioca, trouxe a tapioca. Então, assim, é um amor, é um cuidado isso, né, padre? Agora, esse projeto Por um Sorriso, ele existe há muito tempo? Há 8 anos ou mais, um pouquinho, né? Por estar na coordenação do Felipe Rossi, e tem outros coordenadores também. Eles têm sempre reuniões, eles estão sempre envolvidos. É uma bandeira que ele levanta pelo social, e ele é uma referência, convidados em faculdades para dar aula, palestras, congressos, ele está sempre falando. E assim, é bem estruturado, sabe, pai? E esse projeto surgiu quando, assim, o fundador? Quando surgiu o projeto Por um Sorriso? Por um Sorriso, então, ele surgiu dessa ideia do Felipe Rossi, que ele passou por essa experiência lá,
ele e mais uma outra dentista, Marina Belo. Mas onde passou por onde? Para a experiência primeira foi Ele primeiro passou na África. Na África. Na África, e ele veio já de lá para cá tocado. Eu falo que ele encontrou Jesus lá e não sabe. Você comentou isso com ele? Não, acho que eu nunca comentei isso com ele. Acho que eu não tive oportunidade. Mas, porque se você tiver a oportunidade de ver o vídeo dele, você vai sentir. Claro. É emocionante a experiência dele, ele vai falando. Porque eu acho que quando a gente é chamado para um trabalho desse, só pode vir de Deus, pai. Só pode ser o toque do Espírito Santo. Não vem de outro lugar, né? Inclusive, eu me recordo quando fui fazer a formação para coordenadora dos pequeninos, né? A segunda leitura daquela missa de formação foi Romanos 8, 28, e que fala exatamente isso, né? Que tudo compete para o bem dos que amam a Deus e que Deus já predestinou as pessoas ali. Aquela leitura cresceu num zoom de 150 para mim. Eu falei assim, gente, é isso. Então, assim, para mim, tudo passa por esse encontro com Jesus, sabe, Padre? Com essa coisa de, é isso mesmo, a minha vocação vem disso, vem desse chamado. Eu escutei esse chamado. Uhum. Então, eu acho que eu nunca deixo de lado, às vezes faço menos. O ano passado, até por conta da pandemia, não fiz nada. Tudo parou, né, no ano passado, né? Tudo parou, não fiz nada. Mas isso é uma coisa que me move, porque eu acho que é o movimento mesmo, a gente tem que estar nessa caminhada, a gente que chegou à frente tem que vir, tem que voltar, E tudo passou por muito discernimento também, né? Toda a história de vida, ela acaba, eu acho que o que inspira, não sei, a minha história propriamente dita, ela passou por essa presença de Jesus na minha vida. Eu sempre tive, tudo não foi muito fácil, sabe? Foi sempre resultado de muita oração, de muito discernimento, e eu vou por esse caminho, mas eu sempre achei que eu podia ser útil de outra forma, porque se você ficar olhando só para você, dói muito. Mas quando você olha para o outro, você fala assim, não, isso é problema, não é o seu não é problema. Mas se você tivesse, por exemplo, tirar assim, um aprendizado de tudo isso, por exemplo, quando você percebeu que tinha que fazer, mas você viu esse projeto, quis fazer parte desse projeto, foi até Arapiranga, não é? Se você tivesse que tirar aprendizados disto, você conseguiria sintetizar, que eu digo assim, resumir. Você poderia, não sei resumir, mas assim, o que te trouxe de tudo isso, né? O que você falou assim, ó, nós temos que deixar rastros de amor aqui, não é? Mas assim, para você, quando você saiu de lá, foi saindo de Arapiranga, qual foi a sensação que você teve? Que aprendizado? A sensação que eu tive, padre, foi engraçada, porque nessa época aí, eu estava bem lá no grupo de oração da Igreja da São José, e eu me recordo que eu voltei tão extasiada, eu tinha uma coisa assim, era um êxtase, eu falava assim, gente, fiquei mais feliz lá do que na Disney, não é possível, né? E aí eu me recordo que o coordenador do grupo de oração falou assim, fala da sua viagem, você está tão assim, né? Conta da sua viagem e tal. E pensar em falar da viagem era uma coisa assim, puxa vida, eu saí daqui, fui lá, recebi tanto, é aquilo que você falou, eu recebi tanto só com o olhar da pessoa, com a menina que achou que nunca mais ia sorrir, com o sonho, com a esperança. E o aprendizado que eu trouxe, padre, é que a gente não é nada. A gente não é nada, a gente precisa do outro. Você é dentista? Eu sou dentista. Você é médico? Você é padre? Vamos trocar e aí a gente troca, Entendi. Isso é vida, a gente cresce. E que o importante não é chegar ou ir e vir, é de fato a travessia. E eu me lembro que nessa palestra eu falei assim, gente, dentro de casa às vezes nem seu irmão olha na sua cara. E, no entanto, você sai daqui, vai lá do outro lado do mundo e as pessoas te recepcionam de uma forma como se você é a esperança deles chegando. Mas é bonito isso, né? Isso é muito bonito, padre. E aí você muda o seu olhar, você converte. Isso é evangélico, isso da palavra de Deus, isso. Dá, padre, porque para mim, eu aprendi que nem sempre é fácil, mas a gente tem que ser Jesus na vida do outro. E genuinamente, assim, dessa forma, que você de fato não quer nada em troca. Eu acho que não empobrece ninguém você olhar a pessoa dessa forma.
Eu acho que isso que Jesus... A compaixão não é a Sim, compaixão da dó, mas de você saber o que o outro está precisando. Colocar-se no lugar do outro, né? E eu acho que o que eu trouxe de lá foi isso, eu consegui, porque eu passei por isso na minha infância. Então lá eu consegui ver que eu acho que eu supri isso. Eu falei, nossa, eu consegui devolver para alguém alguma coisa, uma sementinha de esperança. E existe, conte com as pessoas, existem pessoas boas. Você sabe que quando você fala essa questão da compaixão, o exercício da compaixão é justamente esse, né? O exercício da compaixão não é você sentir pena ou achar que a outra pessoa está numa situação mais inferior, não é inferior, mas numa situação mais difícil. A compaixão é quando você, de fato, isso que você fez, você estabelece com o outro uma relação tão próxima que você acaba se colocando no lugar da pessoa. Por exemplo, quando essa menina disse assim, olha, eu achei que eu nunca mais ia sorrir. Exato. E você pode devolver a ela, essa menina, a capacidade de sorrir. Quer dizer, isso é compaixão. E isso é estar no lugar daquela pessoa. Puxa, se fosse eu numa situação como essa? Exatamente. Né? Quando você vive um momento de privação, né? Exatamente. Puxa, a vida é tão simples, é só ir lá, consertar a cara, o dente dela e pronto, tirar a cara. Mas para ela não é só isso. Para ela não foi só aquilo. Não foi só aquilo. Imagina a diferença isso que uma ação dessa faz na vida da pessoa, né? E por isso que esses projetos são bonitos, né? Por isso que são bonitos. E são projetos que devem ser levados adiante, não é? Nossa, e pena que, assim, graças a Deus existem pessoas assim que levam adiante, que entenderam isso e estão caminhando com isso e levando adiante. Tem projetos menores, tem outras ações que já participei, mas, assim, de fato, essa foi especial por isso, padre. Eu acho que a gente sair de lá, o líder lá da comunidade, quando a gente foi sair, o tempo estava meio fechando, e a gente assim, nossa, vai pegar aquele transatlântico de volta. Será que vai ser esse mar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse mar, essa volta e tal? E ele fez uma oração belíssima, após ter feito extrações ainda, porque a gente ainda terminou de atendeu até o meio-dia, e depois junta tudo, fecha tudo, empacota e carrega o barco e vamos despedir da turma. E aí ele ainda leu uma passagem lá, uma oração, que eu não vou lembrar qual passagem que foi, mas ele dizia assim, gente, que a gente podia voltar tranquilamente, que a gente era um povo muito escolhido, porque a gente tinha saído lá do sul para vir até eles. E, no entanto, ali do lado, Belém do Pará, quantas vezes eles pediram, quantas vezes eles foram em algum lugar e eles não foram atendidos. E a gente apareceu lá. Então, isso era para eles, olha, tá vindo um pessoal aí do sul que vai atender vocês. Então, acho que isso era o grande legal deles, né, dessa expectativa. E aí eles falaram, e ele em palavras, assim, fez uma colocação muito bonita e disse que a gente podia voltar, porque a gente era escolhido. A gente foi, nada ia acontecer, a gente ia voltar. Isso, né? Era muito bom de ouvir. Né? E aí torna vir de encontro de novo, padre, com o chamado, com a vocação. E tudo para mim gira em torno disso, sabe? Eu tenho que sempre pontuar isso, porque eu falo, Jesus é meu amigo, ele é muito presente na minha vida, padre. Muito ainda presente. Bem, né? Na pastoral dos pequeninos, quanto eu tinha aquela preocupação de fazer com que aquelas crianças entendessem que Jesus é amigo. Ele não é, ele não próximo, né? Ele é muito próximo e ele está ali do seu lado e ele vai trazer tantas coisas. Às vezes, como é o próprio fundamento da associação dos pequeninos, que a gente trabalhar de forma lúdica e às vezes nem tanto se apegar ao texto bíblico, porque a criança não vai ter muita noção, ela vai se dispersar. Então, na hora de trabalhar esse lúdico, para mim era muito bom. Meu pai foi muito lúdico comigo, ele sempre foi, dentro de todas as dificuldades, ele teve muita pedagogia para lidar e eu captei isso muito bem, padre, muito bem. Então, eu sempre tive essa coisa de... Desde criança eu falo que ele me apresentou, meu pai sempre tinha uma palavrinha bíblica também para dar uma cutucadinha, vê lá na Bíblia, não sei o quê. A gente não entendia muito não, mas ele falou que era da Bíblia, da Bíblia. Então é melhor se respeitar. Né? É melhor respeitar. Mas eu acho que se não fosse essa semente plantada, eu também não ia confiar tanto. E Jesus, ele fala com a gente, viu, padre? Ele fala nessas ações, ele fala no dia a dia. Eu fico pensando assim, por exemplo, tem toda uma vocação, tantos profissionais. Você acha que se o profissional, seja médico, seja dentista, você acha que quando ele passa por uma experiência como essa, ele sempre vai agir diferente? Sempre eu não digo, padre, mas ele tende a ter um olhar diferente, né? Tantas pessoas
O mundo hoje tem muita luz, né, padre? Tem muito holofote aí tirando o foco das pessoas, né? Sim. Tem muita... A gente acaba se perdendo um pouco, é no ter, tá todo mundo indo atrás do tem que ter, tem que ser, tem que aparecer. E eu acho... Ou quando faz tem que mostrar. Ou quando faz tem que mostrar, exatamente. E entra um pouco, acho que perde um pouco da saúde mental, e as pessoas, elas entram muito para elas e esquece do outro. Então, assim, tem pessoas que passam por essas situações de voluntário, de trabalho voluntário, e permanecem, voltam, querem fazer outras, né, assim como eu quero fazer outras ações. Mas tem gente que vai uma vez e está muito bom, fala, nem sei o que eu fui fazer lá, que não sei o quê, quanto a pobreza, quanto isso, quanto aquilo. Então a gente ouve isso. Então, às vezes, a pessoa não está aberta, né? Ela não foi aberta aqui. Entendi. Que nem a história de Jesus. Meu pai mesmo falava uma coisa de Jesus, que Jesus é assim, ó. Sabe cachorro, quando vê um rato passando, ele late, 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 corre atrás, vai um monte de cachorro junto, latindo. De repente, uns param, outros não param, mas o que viu, o ratinho continua, né? E meu pai fala que é assim, ó, quem viu Jesus continua, quem não viu... Ele permanece, né? Eu pergunto isso porque às vezes os profissionais, eles têm, a gente percebe a diferença do atendimento, né? Então, por isso, quando você tem uma experiência assim, enquanto a gente conversava, nós temos fotos, né, que foram mostradas do seu trabalho, da sua viagem da Arapiranga, tem ali algumas já sendo mostradas, não é? Esses são meus irmãos, meu pai e minha mãe. E da sua família também, né? Meu primeiro dia na faculdade. Ah, é? Aí a sua história. Formação dos pequeninos. Meus irmãos. E tem fotos também essa aí, padre, é a minha participação... Ou seja, do pequeninos. Aí dos pequeninos, Mas está mostrando agora, mas tem outras da viagem, né? Olha lá, uma padre. Oração. Senhor me dando discernimento, padre. Olha lá, ó. Essa senhora, ela chorava copiosamente. Essa daí que eu atendi. Essa foi uma extração. Olha ela. Nossa, é uma realidade de fato difícil, né? Assim. E boa vontade de quem está lá trabalhando mesmo. É muito bonito, padre. Nossa Senhora, tem beleza nisso tudo. O céu fica mais bonito, a cor, o verde, a palafita ficou linda, as aranhas ficaram bonitas. Mas é interessante porque, assim, de fato, um novo olhar, né? Você precisa de um novo olhar para algumas coisas. Precisa. E quando você tem um trabalho como esse, né? Um projeto como esse, Projeto por um Sorriso, a gente tem que agradecer a esses projetos, né, de maneira muito especial esse que você participa, porque eles ajudam a pessoa a ter outro olhar mesmo, né, sobre as coisas, sobre as pessoas. Você volta também diferente, né? Por isso que eu perguntei o que ficou. Você disse, olha, nós não somos nada, né? De fato, nós não somos nada, né? Se você olhar a nossa realidade, quer dizer, a necessidade do outro lá longe, com algumas coisas aqui, criança que faz birra, o outro que... Você percebe, puxa vida, está perdendo tempo com essas coisinhas e tantas outras coisas importantes que a gente pode fazer, né? Nossa Senhora, a gente adquire um filtro, padre, que você volta disposto a outras ações, a encontrar outras realidades, e existem outras realidades, né? Eu fui numa região ribeirinha, mas tem no Xingu, tem na África, tem aqui no Brasil. Às vezes é muito controverso falar assim, gente, tanta gente precisando aqui no Brasil e vai lá para a África, né? Mas não é a proposta, é o propósito, né, de fazer isso, foi o que tocou. E aqui no Brasil também tem, né? Vocês também, aliás, o Projeto por um Sorriso aqui no Brasil também faz esses momentos, assim, esses movimentos, melhor dizendo. Tem São Paulo tem o ano inteiro, dentro, né, fora o Covid que atrapalhou um pouco, mas, né, as ações Sertão, Pernambuco, Bahia, acontecem conforme combina lá, como é que consegue a escala, mas em São Paulo tem o ano inteiro. Tem em Itu, final do ano teve uma em Itu aqui recentemente, na mesma época de Covid aí, São Paulo, não, Itu, não, de São Paulo mesmo. Mas enfim, e outras assim que eu acho que sirva de inspiração, padre. Eu acho que a gente tem sempre que inspirar. Não é fácil, a vida não é fácil para ninguém, nem para quem está à frente de um projeto, nem para quem quer elaborar um projeto. A gente precisa da boa vontade. Então, claro, sem dúvida, o que fica, eu acho que o que volta é essa boa vontade de que muitas pessoas precisam, e a gente precisa de todo mundo. A messe é grande, né? Claro, trabalhadores são poucos, mas são poucos que fazem bem, né? Isso que é importante. Não são poucos porque é uma minoria apenas, né, que não sabe o que fazer, mas são poucos que estão
se dedicando. Enquanto a gente conversava aqui também, nós colocamos ali na tela o contato, né, do projeto Por um Sorriso. Lá está lá, porumsorriso.org, né? Quem quiser acessar esse endereço, né, já vai conhecer um pouco mais do trabalho. Também as suas redes sociais, né, a gente coloca ali no nosso canal. Eu quero, assim, antes de agradecer a você, pedir a você que também desse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, porque, assim, como é um projeto nosso aqui, esse projeto de pessoas que fizeram um trabalho e que inspiram e podem inspirar outras pessoas, a gente quer que você também dê a sua mensagem. Por que é importante isso, né? Por que foi importante participar desse projeto? E também alguma mensagem que diga às pessoas, olha, isso vale a pena, não é? Isso vale a pena. Vale muito a pena. Eu acho assim que, primeiro de tudo, eu acho que as pessoas precisam se despir delas, né? Você ter um encontro com você mesmo, ser muito honesto com você quando você for fazer um trabalho voluntário, de você usar dessa sinceridade para saber que você está saindo e vai se encontrar com alguém que tem, assim, que espera muito de você e que a gente faça o nosso melhor nesse encontro, que você seja o seu melhor, que você faça o seu melhor, que você faça a diferença na vida dessa pessoa, seja de qualquer forma, seja dando uma atenção, seja fazendo um trabalho específico, né, o trabalho que eu faço, seja uma palavra, mas que faça de coração aberto, porque a gente tem que se doar, Padre, para o outro. Esse é o grande, eu acho que é o grande recado que eu tenho para deixar aqui, é que as pessoas, elas saiam de si e elas busquem, que elas fiquem que elas caminhem, tenham o seu trabalho, tenham a sua atividade, mas que esse ser voluntário não seja um hobby, não seja um item para o seu currículo, porque diz que hoje é bonito colocar lá no currículo que é voluntário, mas que isso seja genuíno, que isso seja de coração, que você faça de coração aberto, vá ao encontro de quem realmente precisa, porque eu acho que quando a gente está à frente, a gente tem que... O nosso trabalho é esse, Padre, é estender a mão para quem precisa da forma mais genuína e trazer com amor, trazer com vontade. Que bom. Eu te agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo a sua presença e ter aceitado também o nosso convite, não é? Quem está em casa e que tem acompanhando, quem está acompanhando a gente aí também, eu tenho certeza que pôde aprender muito, viver muito. A gente falava assim, não é bem uma experiência, mas aprendeu muito com o testemunho, com a capacidade de mostrar que um trabalho modifica muito a gente. Então, te agradeço imensamente em nome de toda a nossa equipe aqui. Eu que agradeço, Padre, mais uma oportunidade de inspirar as pessoas, que eu acho que é isso que a gente tem que dar o exemplo, né? Tem que ser na vida das pessoas. Sem sombra de dúvida. Olha, então a gente agradece a sua participação também, que Deus possa inspirar você, que como a Angélica se inspirou de tantas maneiras, né? E mostrando toda a sua vida a partir da sua vocação como dentista, mas ali outras fotos também, mas como dentista, mas apresentando a força de Deus na vida dela, e espero que tudo isso tenha te inspirado a viver cada vez melhor a sua vida. A gente se encontra então no nosso próximo encontro aqui, no nosso programa Vocação, aqui pelo YouTube da TV Século XXI. Grande abraço para você e até mais.